irmãos, como é bom nós podermos estar aqui em mais um momento onde podemos compartilhar a palavra do Senhor. Essa noite eu quero te convidar a meditar no texto de Mateus, capítulo 5, verso 13. Antes, porém, de nós lermos, eu te convido a fechar seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e exaltar, pois tu és maravilhoso, santo, justo e bom. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo de forma virtual, mas juntos estudando e buscando conhecer mais sobre a sua vontade para nós. Essa noite nós te convidamos a fazer parte deste momento de meditação na tua palavra, que o teu Santo Espírito habite em nosso coração e abra nossas mentes. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos então? Mateus capítulo 5, verso 13. Diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Em que contexto Jesus estava falando sobre o sal para os discípulos e para o povo que ouvia o sermão? Gostaria de, junto a você, lembrarmos um pouco sobre qual que era a utilidade do sal na antiguidade e qual é a utilidade do sal nos dias de hoje. Desde os tempos antigos, o sal é uma substância, é um material que é de suma importância para as populações, para os povos de todo o mundo. Nos tempos antigos, principalmente num período onde não havia geladeira, era muito utilizado para conservar os alimentos. Além disso, na área medicinal também foi amplamente utilizado, assim como é hoje. E, até como alguns de vocês já sabem, mas a gente pode lembrar que o sal também era utilizado como uma forma de troca, uma moeda de troca. Inclusive, daí é que vem o nome salário da própria palavra sal, porque era assim que se pagavam os trabalhadores há tempos atrás. E hoje, quando a gente vai olhar sobre a importância e relembrar da importância deste material, a gente sabe também de alguns momentos onde o sal era tão precioso e se tornou tão caro que passou a ter um valor mais elevado que o próprio ouro. O sal também era utilizado nos rituais do santuário. Todas as ofertas, principalmente dos cereais e holocaustos, era utilizado o sal como uma ordem vinda de Deus. Por isso o sal também era visto como um sinal de fidelidade. Hoje, o sal ainda continua sendo muito importante na área da alimentação, para se preparar uma boa comida. E além disso, ainda hoje muitas pessoas ainda procuram, lá no Mar Morto, ali entre os países de Israel, da Palestina e da Jordânia, onde hoje há a maior jazida de sal do mundo, ainda procuram ali, em suas águas medicinais, recursos e maneiras para se curarem de algumas doenças. Então, tanto na antiguidade como nos dias de hoje, nós vemos a importância que o sal teve e tem para nós. Agora, eu gostaria de entender então com você, de meditarmos juntos, o que o sal tem a ver com a vida do cristão? O fato de Jesus ter comparado o sal conosco, o sal com os seus discípulos, em que isso implica para cada um de nós nessa noite? Como nós colocamos agora há pouco, o sal ele é visto como conservante. Ele conserva os alimentos. Assim como nós temos hoje muitos dos alimentos industrializados que nós compramos, o próprio sal ele é utilizado como um dos elementos para conservar aquele alimento. E quando nós trazemos isso para o povo de Deus, nós também temos como um desígnio vindo de Deus, que nós
fizéssemos um papel de instrumento para a salvação das pessoas. Toda e qualquer pessoa nesse planeta, ela é digna da graça de Deus. Digna no sentido de que todos nós podemos alcançá-lo, caso aceitemos. E quando a gente estuda a história de Abraão, ao ser convocado, ao ser convidado a ser um instrumento de Deus nessa terra, ele não foi chamado somente para ser um amigo de Deus, mas ele também foi chamado para ser uma bênção diante das nações que estariam ao redor dele. Quando Deus fala, "Sê tu uma bênção", aquela mensagem também se traz para os cristãos dos dias atuais, para mim e para você. Que nós também não somos e nem seremos somente receptores das bênçãos de Deus, mas também seremos divulgadores e propagadores dessas bênçãos. Te convido a abrir em João, capítulo 17, verso 19, para ver uma das palavras que Jesus fala para nós. No momento em que ele está falando sobre ali na sua oração, que é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, 19, ele diz o seguinte: "E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade." Ao compreendermos que, como cristãos, purificados pela verdade, que é o amor de Jesus, que é justamente o conhecimento da palavra do Senhor, nós entenderemos que possuiremos uma qualidade salvadora, para assim como o sal, que é conservador, nós também termos essa qualidade para preservarmos o mundo da corrupção, o mundo que está ao nosso redor. Outra característica do sal é que ele se mistura para poder conservar. O sal por si só não é um alimento. Ninguém come o sal de forma pura, como algo para poder repor as suas energias de um dia de trabalho, por exemplo. Mas sozinho, né, e além disso também o sal, ele sozinho não vai significar nada, ou muito pouco, podemos dizer assim. Mas quando ele se mistura à comida, aí sim é que a maravilha acontece, né, podemos dizer assim. Na medida que o sal ele se relaciona com outros alimentos, então a sua presença afeta tudo naquele alimento. O cristão ele precisa ter esse contato pessoal, ele precisa se misturar na sociedade em que ele vive. Ellen White, no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 36, ela fala sobre essa importância de nos misturarmos com a sociedade ao nosso redor. Ela diz: "Assim é o contato pessoal e a convivência que os homens são alcançados pelo poder salvador do Evangelho. Não são salvos em massa, mas como indivíduos. A influência pessoal é um poder. Cumpre nos aproximar daqueles a quem desejamos beneficiar." Então veja a importância. Assim como o sal se mistura para poder conservar, nós, como propagadores do Evangelho, também temos o poder de influenciar positivamente as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós falamos agora sobre o sabor do sal, ele representa o poder que o cristão tem. O amor de Jesus no coração, a justiça de Cristo penetrando a vida e isso sendo influenciável para as pessoas ao seu redor. Então, a presença dele cativa as pessoas ao redor. E o seu testemunho vai refletir também positivamente na vida de outras pessoas. Mas e o sal sem sabor? O que acontece com ele? No verso que nós lemos aí no começo da mensagem, Jesus ele fala que quando o sal ele está insípido, quando não há mais sabor, ele diz que para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, em que contexto que Jesus dizia isso? Ali como nós falamos agora há pouco, em relação ao Mar Morto, onde há a maior jazida de sal do mundo, logicamente é retirado muito sal para efeitos medicinais, para alimentação, para a conservação de alimentos também.
em sua maior parte, mas há uma parte desse sal que é inútil. Então, pelo fato de não ser utilizável nesses meios, antigamente, no período em que Jesus falava sobre isso, aquele sal que era inutilizável era levado para ser guardado no templo. Para quê? Para ser usado no período do inverno. Uma pequena parte do ano ainda há neve em Jerusalém. Então, nesse período de neve, o que acontecia? As pessoas elas continuavam indo adorar no templo, mas acabavam correndo risco, correndo um perigo, porque no pátio, ali no mármore, pelo fato da neve estar ali em alguns momentos derretendo sobre o mármore, acabava ficando um piso muito escorregadio e, logicamente, perigoso para os adoradores. E é justamente nesse momento em que o sal era jogado sobre essa neve, para derreter a neve, mas também para que trouxesse segurança para os adoradores do templo. Então, o que era, para que de fato era utilizado? Somente para ser pisado pelos pés dos homens. Então, é nesse contexto que Jesus fala sobre o sal sem sabor. E, dessa maneira, nós estamos aí com essa solene advertência para que nós não sejamos como este sal sem sabor. Um sal que não é utilizável, um sal que não tem nenhuma utilidade onde ele está. Agora, vós sois o sal da terra. Em Mateus capítulo 4, e aí você volta uma página na sua Bíblia, ao momento do convite de Jesus aos discípulos. E nos versos 18 e 19, ali ele está chamando Simão, Pedro e André, e diz o seguinte, Mateus 4, versos 18 e 19. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Os discípulos foram convidados a ser pescadores de homens. E, como o próprio texto já falava aqui, pescadores precisam de redes para pescar. E nos nossos dias, quais são as redes na atualidade? Se você olhar pelo inglês, a palavra rede ela pode ser traduzida pela palavra net. Isso te lembra alguma coisa? Hoje, no mundo em que nós estamos, a internet tem sido um meio de conexão de forma mundial. A internet, então, é uma rede de interligações, uma rede interligada. E hoje, nós, cristãos, eu e você, meu irmão, somos convidados a também ser pescadores de homens. Para você ter uma ideia, nesse período de quarentena, o uso da internet acaba se intensificando muito, pelo fato do isolamento social. Tanto que, nesse momento, você está ouvindo essa mensagem justamente por ter acesso à internet. Gostaria de dar alguns dados para você, somente a título de informação, para a gente ver como têm sido os efeitos da internet e de algumas redes sociais nos nossos dias. Dentro de algumas pesquisas que eu fiz, eu encontrei aqui algumas informações, por exemplo, no YouTube, que é aí um site onde há muitos vídeos, justamente nesse onde você está assistindo esse sermão, eu encontrei aqui um dado que tem cerca de 400 horas de vídeos subidas por minuto. Então, vídeos que são cada vez colocados aí à disposição para serem assistidos, aí totalizam mais ou menos 6 horas e meia colocadas no YouTube por minuto. Então, aí, ou melhor, por segundo, né? Porque nós temos 400 horas de vídeo por minuto, logo cerca de 6 horas e meia, 6,7 horas por segundo. Além do YouTube, no Facebook, através de um dado aí no fim do ano passado, eram cerca de 4 milhões de curtidas por minuto.
além de 35 milhões de atualizações de status por dia. Além dessas redes sociais, mais duas que eu trago para você, pelo Instagram, cerca de 4 bilhões de curtidas também, mas nessa rede é chamada de gostei, né? São clicadas por dia. E no Twitter, que é uma rede onde há somente textos, são cerca de 350 mil tweets por minuto. Agora, em toda essa rede, será que tudo que cai na rede é peixe? Nesse meio de tantas informações que são colocadas, como ser a diferença? E é isso que eu quero convidar você a fazer a partir de hoje, caso você ainda não tenha feito. Para sermos agora o que poderíamos dizer aí, numa forma atualizada, né? Quem sabe parafraseando aí o vós sois o sal da terra, poderíamos dizer que na era atual nós podemos ser, e podemos aí parafrasear dizendo, vós sois o sal da web. O que eu e você temos feito para melhorar as trevas da internet que estão aí à disposição, que pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição? Temos feito a diferença ou temos sido mais um no meio de tanta informação ou desinformação? Eu gostaria de dar aqui algumas dicas de como nós podemos influenciar positivamente através das nossas redes sociais, mas também através dos nossos acessos à internet. Entre eles, primeiro, crie boas conexões. Nessas boas conexões, existem aí diversas maneiras de você mostrar a Jesus através do seu exemplo e do seu comportamento nas redes sociais. Através dos grupos que nós temos acesso em diversas redes sociais, como o WhatsApp e outras, aí está uma ferramenta poderosa hoje para você poder alcançar pessoas através de mensagens bíblicas, através de links de vídeos, de sermões, de músicas e tanta coisa boa que nós temos hoje disponíveis pela igreja. Através das postagens também que nós temos feito ou deixado de fazer, há aqui agora também um conselho positivo para que a gente poste nas redes sociais somente aquilo que de fato mostre direta ou indiretamente Jesus. Essa é a maneira de você fazer a diferença. E além disso tudo, hoje nós temos alguns sites que já estão prontos. Às vezes pode pensar, mas eu não sei o que colocar, não sei o que enviar para as pessoas. E aqui vai ser mostrado para você agora algumas páginas de sites que você pode utilizar para poder enviar boas notícias, compartilhar esperança para as pessoas que estão ao seu redor. O primeiro deles é o próprio site oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para a divisão sul-americana. Nesse site, além das notícias que você pode encontrar sobre a Igreja Adventista, também há vários recursos de evangelismo para a internet, como estudos bíblicos online, como vídeos, como apresentações de PowerPoint que você pode fazer, além de diversas informações para que você possa se beneficiar e também beneficiar outras pessoas através do seu evangelismo. Além do site da Igreja Adventista, eu também aqui indicaria para vocês o site esperança.com. Nesse site você vai encontrar, além de livros, artigos, vídeos e outras informações de saúde, espiritualidade, de família, que você pode estar indicando para as outras pessoas. Inclusive, vários, se não todos os livros que nós já temos distribuído do Impacto Esperança também estão disponíveis em forma online neste site, esperança.com. Agora, além de você estar divulgando as informações, divulgando boas notícias, há uma maneira de você ser voluntário virtual.
No site biblia.com, você consegue, além de ter acesso à Bíblia em diversas versões, acesso a vários artigos que respondem a perguntas difíceis ou fáceis da Bíblia, você tem a oportunidade de, ao se cadastrar, ser também um voluntário virtual. Neste site, há a opção de você se cadastrar para ser um instrutor bíblico, um intercessor ou um conselheiro. Basta entrar no site e fazer o seu cadastro também. Agora, dessa maneira você vai estar ajudando pessoas de todo o Brasil e do mundo. Mas você também pode ser um voluntário na sua própria igreja, na sua própria região, na sua própria vizinhança. E muitas vezes, e agora para alguns é a melhor coisa a se fazer, nem precisa sair de casa para ser este voluntário, para fazer uma ligação, para confortar o coração de alguém através de uma oração, através de uma mensagem pelo WhatsApp e tantas outras maneiras que nós podemos fazer de compartilhar a esperança. Agora, nada disso faz sentido se a minha devoção estiver em falta. A minha devoção, ela é quem vai trazer a influência positiva para as pessoas ao meu redor, inclusive as pessoas que têm acesso às minhas redes sociais e às suas redes sociais, porque aqui é uma mensagem para mim e para você também. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, e nós vamos entender um conselho que o apóstolo Paulo fala para cada um de nós. No livro Maior Discurso de Cristo, Ellen White ela já fala para a gente também, aí na página 37, que nós não podemos oferecer aquilo que nós não possuímos. E aqui ela até usa o texto quando fala: sem uma fé viva em Cristo como nosso Salvador pessoal, é impossível fazer com que a nossa influência seja sentida em um mundo cético. Então, sem eu ter a minha devoção com Deus, eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Veja, nós temos uma bênção diante de nós, que é a internet. Mas se ela for mal utilizada, isso pode virar uma maldição na minha e na sua vida. Dentre os conselhos que eu gostaria de te dar agora, está: jamais deixe com que as suas redes sociais tomem o lugar e o tempo que poderia ser usado para buscar a presença de Deus. Na primeira hora do seu dia, após acordar, busque a presença de Deus em primeiro lugar. Faça a sua devoção pessoal, sem estar com o celular ou o computador próximo a você. Após o seu momento com Deus, aí sim você irá fazer os seus contatos. Você irá buscar as suas maneiras de evangelizar de forma digital. Mas no primeiro momento do dia, busque a Deus. Pense também, o meu perfil, ele mostra de fato que eu sou um sal da terra? Ele de fato está mostrando que eu sou um servo do Senhor? Ou será que ele está mostrando uma vida dupla? Pense e reflita nisso. Se por acaso temos usado nossas redes sociais de forma errada, nunca é tarde para nós podermos recomeçar diante dos pés do nosso Salvador. Também gostaria de aconselhar a cada um de vocês e a mim também, porque isso se reflete a cada um de nós. Cuidado com as fake news. Não somente aquilo que nós divulgamos, mas o nosso comportamento também nas redes sociais. Aquilo que eu reajo, da forma que eu reajo, será que isso está testemunhando positivamente para o nome do Senhor? Ou será que eu estou usando o nome do Senhor em vão ao dizer que eu sou cristão,
mas as minhas atitudes não estão refletindo nas redes sociais que de fato eu sou um filho de Deus. E acima de tudo, dentre esses últimos conselhos da noite, não se deixe dominar pelas redes sociais. Elas podem ser virtuais, mas elas também podem te prender, como se fossem as redes físicas. Para essa noite, eu gostaria de, mais uma vez, ao lermos sobre o verso que iniciamos essa mensagem, o que Jesus nos fala: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Que tipo de sal você gostaria de ser? Aquele sal que, ao se misturar com o alimento, dá uma boa alimentação? Ou aquele sal que se tornou insípido, sem sabor e que não serve para nada, a não ser pisado pelos homens? Hoje, o Senhor convida você e a mim para fazermos a diferença no mundo em que nós vivemos. Seja no nosso mundo físico ou no mundo virtual, a que muitos de nós hoje estão tendo a realidade de viver. Seja pelo isolamento social da pandemia ou por qualquer outra dificuldade ou situação que a vida pode ter te levado. Você não sabe quais são os resultados que podem vir pelas ações que você tem nas suas redes sociais. Mas você e eu sabemos quais são os resultados que vão acontecer se você não fizer nada. Ou seja, não terá resultado algum. Dessa maneira, se não há resultado, então a vida espiritual não tem o menor sentido. Eu só posso alcançar pessoas para Cristo se eu for atrás delas, se eu estiver divulgando a palavra do Senhor, se eu estiver calado, guardando as bênçãos e a palavra da verdade do Senhor somente para mim. Eu me torno um sal insípido. Eu me torno um sal sem valor, que não trará resultados, que não vai aí conservar alimento algum, que não vai ter utilidade nenhuma. Então, o meu convite e o do nosso Senhor para cada um de nós é que nós busquemos a cada dia ser o sal da terra. Pode cantar. São meus pensamentos passando por mim. Foi nesse momento que ouvi uma voz me chamando. Quando me chamar, direi: eis-me aqui. Quando me chamar, eis-me aqui. Quando me chamar, direi: eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. O barulho do mundo te impede de ouvir, mesmo teus pensamentos não te deixam sentir a presença de um Deus que está aqui te chamando, vem, 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 vem. Quando me chamar, direi: eis-me aqui. Quando me chamar, direi: eis-me aqui. Quando me chamar, direi: eis-me aqui.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque em Tua palavra encontramos as respostas para os nossos dias. Pedimos, Senhor, que nos dê força e nos dê sabedoria diante das redes disponíveis para o mundo de hoje. Que o Senhor conduza-nos diante desse mar de tanta informação. Que possamos ser o sal da terra, o sal da web, onde estivermos, Senhor. Que sejamos um nome a proclamar o nome de Cristo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.